Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, mas se vocês não estiverem, que vocês vão ficar em nome de Jesus. Eu estou bem, graças a Deus, com saúde e vida, o que eu mais poderia pedir a Deus. Então, meus irmãos, eu acho que vocês que me acompanham aqui no canal devem ter percebido que eu andei um pouco sumida, né? Essa semana ainda não gravei vídeo aqui para o canal. Mas, meus irmãos, eu não gosto de falar nada de mim mesma, até porque, meus irmãos, eu não sei você que acostuma falar em nome de Jesus, mas eu levo as coisas de Deus muito a sério. Para mim, falar do amor de Jesus tem que vir dele. E se do céu não vir de nós, meus irmãos, de nós não tem nada bom. As pessoas, às vezes, elas podem até ficar falando de si mesmo, tentando falar algumas coisas, mas se não vir de Deus, se não vir da sua palavra, não vai chegar essa palavra exatamente à vida onde Deus, às vezes, uma só pessoa, meus irmãos, uma só alma ou várias almas, que essa mensagem venha alcançar. Mas é Deus que sabe de todas as coisas. Então, se Ele colocou no meu coração essa mensagem, essa palavra, e tocou em mim para que viesse aqui, então eis-me aqui, né? Eis-me aqui, porque nós nessa terra, meus irmãos, somos só instrumento, onde Deus ele nos usa para fazer a vontade dele. E como é maravilhoso ser usado por Deus, ser um instrumento nessa terra para fazer o ID de Cristo, né? Que é anunciar a palavra, levar a preciosa semente. Meus irmãos, hoje eu queria fazer uma meditação com vocês aqui. Perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que quando Moisés subiu o Monte Sinai, ele ficou ali 40 dias, 40 noites ali no Monte Sinai, para que as tábuas da lei, os mandamentos, os 10 mandamentos viessem ser escritos ali pelo próprio Deus. Perceba, meus irmãos, que por causa daquele período de tempo, o povo, como Deus havia tirado aquele povo do Egito, depois de 430 anos, perceba que aquele povo, meus irmãos, mesmo algum deles que clamavam a Deus, oravam a Deus, e Deus se lembrou da promessa que havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, algumas daquelas pessoas se tornaram idólatras. E como Deus havia uma promessa de libertar todo o povo de Israel, então Deus libertou todo o povo, mas aquele povo acostumou, meus irmãos, se prostrarem a deuses pagãos, a adorar o que eles viam. Então perceba que eles acostumaram a adorar Faraó, a adorar aquelas idolatria, aquelas imagens de escultura, deuses de Baal, de Azera, todos esses deuses que se encontravam ali. Mas o que aconteceu? Devido Moisés demorar um pouco de tempo lá no Monte Sinai, o povo começou a pedir então a Arão que fizesse um Deus para que eles pudessem adorar. E aonde eu queria chegar, meus irmãos, nessa tarde? Eu queria chegar que Arão, meus irmãos, Arão, ele era conhecedor do Deus vivo. Arão, ele, assim como aquele povo, Deus o escolheu para libertar o povo do Egito junto com Moisés. E perceba, Arão foi enviado. Arão viu todas as maravilhas e proezas, todos os sinais, ele que falava perante Faraó tudo que Deus fez, tudo que ele viu. E ele teve coragem por causa do povo que o impulsionava, o povo colocava então sobre ele uma pressão, pedindo um Deus pagão. E ele, como uma pessoa que foi enviado, assim como Moisés, para libertar o povo escolhido, ele deveria então se posicionar, dizer a eles que eles deveriam
esperar e continuar acreditando no Deus que libertou eles da escravidão, tirou eles do cativeiro, que eles eram escravizados, ali eles tinham que trabalhar, fazer tijolos e outros serviços, mas ele, em vez dele se posicionar, ele conhecendo Deus, sabia que não existia outro Deus, no vez dele se posicionar, ele se deixou levar pelo povo. Então ele construiu um bezerro de ouro para aquele povo se prostrar e adorar. E o que acontece, meus irmãos, onde eu quero chegar? No dia de hoje não é diferente. Perceba, meus irmãos, o que está acontecendo com a noiva de Cristo no dia de hoje. Os pastores, eles estão assim como Arão, cedendo o que o povo pede. O povo oprime, o povo quer fazer, então eles cedem. Eles não se importam mais com o rebanho. Olha, reparem, meus irmãos, os escândalos que andam acontecendo dentro dos templos, dentro da casa do Senhor, os escândalos, a corrupção, as heresias. A palavra do Senhor nos diz que antes de Deus voltar haveria apostasia. O apóstolo Paulo diz que haveria apostasia, ou seja, as pessoas, o descumprimento da palavra, as pessoas invertem as coisas, as pessoas começam a falar aquelas coisas que as outras pessoas querem ouvir, não querem mais pregar que Jesus é santo, que no céu não entra pecado, ser santo como Jesus é santo, que a porta do céu continua estreita. Se você vive trocando de marido, trocando de esposa, no céu você não entra, porque Deus tem compromisso com a primeira aliança, que Deus não quer. Meus irmãos, você é a noiva de Cristo. Você não é a noiva de um homem da terra. As pessoas hoje no mundo onde nós estamos vivendo, seja elas evangélicos, crentes, seja ela quem for, ela tá noiva, ela quer agradar o seu noivo, seduzindo, às vezes até como uma prostituta, uma garota da vida, com roupas sexy, provocantes, coisas extravagantes, então para seduzir o seu noivo, para que ele venha se apaixonar, para que venha despertar desejo pelaquela pessoa. Mas Jesus não, meus irmãos. Jesus, ele é o noivo, e ele vai vir buscar uma noiva santa, limpa, pura, lavada no teu sangue. Jesus não é um carnal. Jesus é Deus, porque a palavra nos diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele vai vir buscar uma noiva pura, limpa, lavada no teu sangue. As pessoas, elas não param para pensar nessas coisas. Elas pensam que ser noiva de Cristo é igual ser noiva de uma pessoa na terra, um ser humano mortal, e não é. Jesus, ele te quer, você acha que Jesus, sendo seu noivo, ele vai querer uma noiva prostituta? Porque a palavra do Senhor nos diz, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Você não se conformar, o apóstolo Paulo queria dizer que nós deveríamos desviar do mundanismo, nos afastar, sermos sal e luz, pessoas diferentes. Você se assumir do jeito que Deus te criou, imagem e semelhança dele. O que acontece é que o ser humano, meus irmãos, ele muda a sua identidade. Se Deus deu a ele um cabelo liso, ele quer enrolado. Se deu preto, ele quer louro. Se deu louro, quer preto. E vive trocando a sua aparência, a sua identidade. Deus, ele pensou em todos os detalhes de quando ele criou você. Porque a palavra do Senhor nos diz que ele é a imagem. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Então, meus irmãos, isso tem entristecido a Deus, porque essas pessoas que são responsáveis, esses pastores que são responsáveis por essas ovelhas, estão cedendo à chantagem de pessoas para as igrejas não ficarem vazias. Eles então deixam essas pessoas levar o mundo para dentro da igreja. Hoje em dia, perceba, meus irmãos, é dança, é teatro, é tanto espetáculo. Deus não está nisso não, meus irmãos. Pessoas que
que é emocional dentro da igreja, é tanto emocionalismo, esses eventos grandes que esses pastores cobram valores orbitantes caros, esses cantores que se não pagarem, eles não adoram, então eles não adoram a Deus, não, eles adoram o dinheiro que essas pessoas estão pagando. Então esse povo, esses jovens, essas caravanas de muita gente que vão para ali, chora, se emociona, mas quando sai dali a vida não muda. Continua ouvindo música mundana, anda na rua de bermuda, tira foto, posta sem camisa. As irmãs de leg, fazendo caminhada, fazendo academia. Então, meus irmãos, é tudo emocionalismo. É de hora, isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é a palavra, santidade, santidade. Sede santo como Jesus é santo, ser santo como Jesus é santo. João Batista pregava no deserto: arrependei-vos, raça de víbora, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Jesus, ele diz na sua palavra, meus irmãos, para nós buscarmos novidades de vida, ser santo como ele é santo. Como você é uma noiva de Cristo e anda na prostituição, no adultério, na fornicação, na mentira, na lascívia, é uma vaidade sem limite. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que tudo é vaidade. Mas eu queria dizer para você o que é necessidade. Uma coisa que é necessidade, Deus, ele não é um pecado. Mas tudo que passa fora daquilo que é uma necessidade, que Deus sabe que é uma necessidade, por exemplo, tomar banho, lavar o seu cabelo, andar cheirosa, bem vestida, composta como uma noiva. Olha, meus irmãos, Deus, ele fez as suas unhas até um certo tamanho, é necessidade. Passou disso aqui, é vaidade. E hoje em dia é uma tal de unha de gel, unha de vidro. Isso não provém de Deus. Isso aqui, meus irmãos, ó, provém de Cristo. Essa Deus te deu. Então, meus irmãos, as pessoas andam numa vaidade sem limite. A vaidade tem tirado dos cristãos a identidade de Cristo. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas ele não conseguiu esconder a sua identidade. As pessoas diziam a ele: você fala, você se veste, você anda como Jesus, você é um dele. E hoje em dia, meus irmãos, os cristãos, as pessoas as pessoas do mundo não identificam mais. Será que você teria coragem de andar com Jesus, do lado de Jesus, desse jeito? Será que você não se envergonha que Jesus é santo? Olha, perceba, meus irmãos, que o mundanismo entrou dentro da igreja. O povo oprime esses pastores. Os rebanhos fazem o que querem. Assim como aquele povo fez com que Arão fizesse um bezerro de ouro para eles adorarem. Então, o povo hoje em dia, meus irmãos, eles adoram um pastor, um pregador, um cantor, as igrejas lotam. Mas quando sai dali não tem mudança de vida, não tem arrependimento do pecado, vive contando mentira, ouvindo música mundana, tem pessoas que bebem, tem pessoas que traem a sua esposa, traem seu marido em redes sociais, vive postando coisas imundas em redes sociais e depois está dentro da igreja. Não se arrepende, não tem mudança de vida. Porque isso, meus irmãos, pode até comover as pessoas, fazer com que elas aceitem Jesus, mas elas não estão forjadas na rocha que é Jesus, é só emocionalismo. O que faz as pessoas mudar de vida é a palavra de Deus. Dizer a essas pessoas: se Jesus voltar e você estiver no pecado, você não sobe. Então, meus irmãos, eu queria dizer para você nessa tarde: acorde, não fique adorando as coisas deste mundo, não fique mudando a identidade que Cristo te deu. Você é sal e luz, você tem que brilhar. O brilho que as pessoas têm que ver na sua vida é o brilho do Espírito Santo. A imagem, como Deus, ele te criou. Você é parecido com Cristo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa luz, essa vontade que as pessoas têm de pedir que você ore por ela. Tem como você orar por mim, tem como você orar. As pessoas se aproximam porque elas creem que Jesus, ele vai te ouvir e através da sua vida a pessoa vai ser curada. Mas no mundo onde nós estamos vivendo, as pessoas estão vendendo o evangelho.
Se não pagar, não prega. Se não pagar, não louva. Então essas pessoas, meus irmãos, elas não estão fazendo a obra de Cristo, elas estão em prol só do dinheiro. Então eu queria trazer essa palavra para vocês nessa tarde. Medite, meus irmãos, na palavra de Deus. Faça dela novidade de vida. Saia dessa vaidade, desse engano das trevas. E que Deus continue te abençoando nessa tarde, com muita saúde e vida. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Se você chegou até aqui e essa mensagem tocou no seu coração, então compartilha, se sentir no seu coração, de deixar o seu like. E fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.